Oi, turma, bom dia, tudo jóia? Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, nós estamos concluindo as nossas atividades da semana, não é verdade? Você que esteve aí acompanhando todas as aulas, eu tenho certeza que esta semana você adquiriu mais conhecimento, né? Mais aprendizado. E quanto mais aprendizado você adquirir, melhor será para você, ok? Então, olha só. Na aula de hoje, nós iremos iniciar na disciplina de matemática, onde nós vamos continuar falando sobre litro, né? Sobre as medidas de capacidade, ok? Por exemplo, uma garrafa dessa aqui, ó, ela tem uma capacidade para 1 litro. E essa garrafa aqui, ó, ela tem capacidade para a metade de litro, né? De 1 litro, na verdade, menos que 1 litro. Então, quando eu falo litro, né, eu tenho aqui essa garrafa, né, olha o tamanho, a diferença, né? Você percebe que nessa garrafa tem mais do que essa, não é verdade? Então, nessa garrafa aqui, ó, eu tenho 1 litro. 1 litro de água, né? Eu posso colocar o suco, tanto faz. Mas ela tem uma capacidade para 1 litro. Já essa garrafa aqui, ela tem capacidade para menos de 1 litro. Então, quando eu falo que é menos de litro, eu vou falar mililitro, ok? Então, ó, 1 litro. Quando eu falo de menos de 1 litro, eu falo mililitro. Então, ela recebe esse nome. Então, 500 ml, né, mililitro, ok? Quando você vê lá um nome assim, 500 ml, esse ml aí quer dizer mililitro, porque a gente vai entender que é menos do que 1 litro. Então, sempre que houver uma quantidade menor do que 1 litro, tá certo? Nós estaremos falando de mililitro, ok? Então, 1 litro é a unidade padrão, né? O litro. Quando eu falo de uma capacidade menor do que 1 litro, é o quê? Isso mesmo, mililitro. É esse nosso conteúdo de hoje. A nossa atividade que nós iremos fazer agora, e eu vou ler com vocês. E se precisar, né, você tirar alguma dúvida, observe aí o que eu irei falar para cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na página 125 do livro de matemática, você vai ver lá o conteúdo falando sobre o litro e o mililitro, ok? 1 litro, quando eu falo mililitro, significa que é menos do que 1 litro, ok, pessoal? Tá entendido aí? Joia! Então vamos lá. A primeira questão. Observe e pinte os recipientes de acordo com a legenda. Então, você vai pintar de azul os recipientes com menos de 1 litro. Então, olha só, você vai aí fazer uma dedução, né? Qual desses recipientes estão aí que tem a capacidade, ó, menor do que 1 litro, ok? Aí tem uma garrafa para você ter uma referência, né? Que é marcando aí 1 litro. Você observa aí o tamanho da garrafa, né? Que quantidade aí, a capacidade que essa garrafa tem aí de 1 litro. Então, se você vê uma garrafa maior do que essa de 1 litro, significa que é mais de 1 litro, não é? Porque ela é maior, então a capacidade dela é mais do que 1 litro. E se você vê uma garrafa menor do que essa que está aí de 1 litro, é porque a capacidade dela é mililitro, ou seja, quantidade menor do que 1 litro, tá bom? Então vamos lá. Você vai pintar de azul os recipientes com menos de 1 litro. Então, observe esses recipientes que estão aí e pinte de azul só a que você acha que tem menos de 1 litro. E de amarelo, o que você vai fazer? Pintar com mais de 1 litro, né? Então, os recipientes que tem mais de 1 litro. Você vai conseguir entender olhando para aquela garrafa de 1 litro. Então, se você observar que tem garrafa maior do que a garrafa de 1 litro, significa que ela tem uma quantidade a mais do que 1 litro. Então, você vai pintar de amarelo, tá joia? Então, olha só, na segunda questão.
Marque com um X os produtos que costumam ser vendidos em mililitros. O que é mililitros? Menos do que 1 litro, não é? E aí você vai dizer, né? Unidade de medida utilizada para representar capacidades menores que 1 litro. Então, vou ler novamente, ó. Marque com um X os produtos que costumam ser vendidos em mililitro. Unidade de medida usada para representar capacidades, ó, menores do que 1 litro. Não foi isso que eu falei para você lá no início da aula, quando eu mostrei aquelas 2 garrafas? Não é? Então, é isso. Então, o que você vai fazer? Marcar um X aí, tá? Nos produtos que, quando você vai comprar, ela tem menos do que 1 litro, certo? E aí, você marca um X. E depois tem um desafio aqui, ó. Luana quer colocar 2 litros de leite de um recipiente em garrafinhas de meio litro. Quantas garrafinhas ela pode encher com o conteúdo desse recipiente? Então, se você quiser fazer isso na sua casa, você vai pegar uma garrafa PET dessas de refrigerante de 2 litros e pode ser uma garrafinha dessa aqui, ó, que elas têm uma capacidade, se você tiver, ó, de meio litro. Aí você vai pegar essa garrafa cheia, né, de água de 2 litros e vai distribuir em 4, né? Vai distribuir aí em 4 não, na quantidade de garrafas, né, que vai ter. Não vou dar uma dica para você não. Certo? E aí depois você vai ver quantas garrafas de meio litro, assim, ó, você vai encher com a garrafa de 2 litros, tá certo? E aí, depois você responde e me diz aí quantas garrafas você conseguiu encher, tá joia? Então é isso, ó. Nossa atividade termina aqui de matemática e daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar as nossas atividades de hoje. Até mais!